Esse é o Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus, porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com um grande prazer que eu recebo Daniel Melo, coordenador do SESMIT da Piracicabana. Conheci o Daniel pessoalmente recentemente, numa visita na garagem da Piracicabana em Diadema. Daniel, vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todos os profissionais do transporte que iniciam uma viagem aqui com a gente. Como é que você foi parar no busão? Seja bem-vindo. Tudo bem, Alex? Tudo jóia. Uma boa noite. Eu fui parar no ônibus, eu acho que desde muito cedo, né? Desde criança. Então hoje o meu tio, quando eu tinha 7 anos, eu fui morar com ele. Então ele entrou numa empresa de transporte, antiga Breda, que hoje é conhecida como Piracicabana. E para mim foi engraçado, né? Porque ele trabalhava em sacolão. Então imagina uma pessoa que era do sacolão, andava de Kombi, e no outro dia tá de camisa social, calça social para dentro, gravata, bem arrumado, alinhado. Então para mim foi bem impactante na época, né? E eu tenho a clareza assim na minha mente desde essa época de que a empresa de transporte mudou a vida dele na época, né? E consequentemente quando eu morava com ele mudou a minha também. Que legal isso. E aí logo depois, e ele era um cara enjoado, né, meu? Sapato brilhando, gravata. Eu sempre gosto de falar do Maia, conhecido como Maia, porque sempre onde ele vai, ele sempre fala de mim, né? Me trata como filho, fala meu menino, cuida do meu menino. Então é sempre importante para mim falar do Maia, do motorista que crescia a vida toda ali com ele até hoje, né? Ele Então para mim me criou como filho, né? Então para mim é importante sempre falar dele, né? Então ali foi a minha inspiração. E aí logo no futuro, já fazendo o curso técnico em segurança, a Metra foi uma das primeiras empresas que abriram a porta ali para a gente fazer um trabalho. E eu fiquei até impressionado com a garagem em si, né? Porque a estrutura, eu pensando como técnico e coordenador hoje, a estrutura que a Metra tinha naquela época é invejável até para as garagens atuais. Sim. Porque tinha sistema de ESG já, tinha meio ambiente, tinha estação de tratamento de água, estação de tratamento de chuva, as questões de saúde e segurança já eram bem implementadas. Então, assim, eu consegui fazer um bom trabalho na época de escola. Apesar de simples, olhando hoje, eu tenho esse trabalho até hoje. E eu olho para aquele trabalho, apesar de simples, mas rico em detalhes, justamente porque a empresa de área do transporte, ela sempre foi muito cobrada, né, na área do meio ambiente, da saúde, da segurança, da parte de emergência e tudo mais, né? E aí depois de praticamente 7 anos aí na área da segurança do trabalho, eu entrei na aviação Piracicabana como técnico em segurança, consegui entender, até uma dica que eu dou, né? Muito pessoal novo que está começando agora, às vezes fica meio na dúvida por onde que eu começo, né? Caramba, que curso que eu faço? A área da segurança do trabalho é a área mais intrometida que existe. Você vai conhecer todas as áreas, né? Então, às vezes, é um curso rápido, de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e que você vai conseguir ali ter uma amplitude de todas as áreas. Desde a parte administrativa, operacional bruta mesmo, na rua, e assim por diante. Parte de emergência, parte de meio ambiente, administrativo. Então, é bem interessante, né? Que maravilha. Me fala uma coisa. Primeiro, eu preciso mandar um abraço para todo o pessoal que é da Next Mobilidade, a Metra, antiga Sim, Metra. antiga Metra. Né? Você falou sobre o sistema de gestão que tinha lá quando você visitou. Eu acho que está quase para fazer uns 20 anos que a gente implantou o sistema de gestão da qualidade e meio ambiente na Metra, Sim. Inclusive, e numa outra empresa do grupo, na época, Aviação ABC, entrou certificação de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Na época ainda usa as 18.001, né? Hoje é ISO 45001. Abraço então pessoal da Metra, abraço pessoal da Breda, que é a antiga Breda, agora atual Piracicabana. Na minha visita lá que eu tive contigo na Piracicabana em Diadema, encontrei profissionais lá que eu encontrei há quase 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei na consultoria de gestão, né? Então, muito legal. E o que você falou, eu acho que é bem legal isso, o curso do técnico de segurança, a qualificação do técnico de segurança,
ela tem uma importância muito grande porque ela salva vidas, Sim. né? E no transporte, por muito tempo, ela não foi muito aplicada. Eu vejo uma preocupação muito maior hoje das empresas com a participação do técnico de segurança, principalmente ali na área de manutenção, né, com todos os riscos que tem, Sim. inclusive com a saúde dos motoristas e tal. E na minha visita lá contigo, eu vi que você entra e sai com uma facilidade tremenda de todos os setores, conhece, bem dizer, quase que todos os processos ali, até de uma forma até um pouco mais profunda, hora ou outra. Quando que você identificou, como técnico de segurança, que essa atividade no transporte, eu acho que tem diesel na veia aí, porque vem do Maia, pelo que eu entendi, Sim. e aí você já somou uma vontade. Por que técnico de segurança? Olha, essa é uma história bem interessante. O porquê do Tec Segurança. Na realidade, essa área eu não escolhi, essa área me escolheu, né? Na época, eu fiz um projeto chamado Vence, que na época eu não tinha condições de fazer um curso técnico, né? E eu ficava pensando, mas era uma vontade do meu coração fazer um curso técnico, tá? Não em segurança do trabalho. E aí o pessoal foi na escola onde eu estudava entregar. Olha, se você precisa fazer um curso técnico, tem esse projeto Vence, era junto com o Pronatec e tudo mais. Ninguém deu atenção. Só que eu tinha aquilo no meu coração e pedia para Deus mesmo abrir as portas para mim poder fazer um curso técnico. Eu tinha consciência de que aquilo era importante na idade que eu tinha. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, na época. E eu sem perspectiva de realizar o curso. E eu queria fazer petroquímica. Meu sonho era trabalhar na Petrobras, na BASF, empresas desse segmento, empresas químicas. E aí eu falei, meu, eu não tenho condição nenhuma de passar nisso aqui. Eu não sou o cara mais inteligente da sala, então tentei usar a estratégia, como basicamente tudo foi na minha vida, tentando traçar uma estratégia e um plano, Tá. né? E aí eu coloquei em primeiro lugar, você colocava duas opções, né? A nota de corte na segunda opção, a nota top na primeira, né? Eu falei, meu, não vou passar. Então qual que é o curso que paga melhor aqui no mercado e tudo mais? Aí eu vi lá, técnico de segurança do trabalho. Comecei a pesquisar, prevenção, equipamento de proteção, emergência, bombeiro. Falei, ô, legal, né, meu? E vou colocar isso em primeira opção e vou colocar petroquímica em segundo. Porque eu tenho certeza que eu não vou ir lá passar de primeira, né? E aí fiz o processo, fiz a prova. E aí quando o colégio, na época, o Colégio Anchieta, aqui na Vergueira, Eu Avenida estudei Vergueira. lá. Estudou no Eu Colégio fiz Anchieta? eletrotécnica lá antes de entrar para a empresa de ônibus. Eu fiz eletrotécnica, aí logo eu entrei para a empresa de ônibus e abandonei a eletrotécnica, voltei para a escola municipal mesmo, Uhum. estadual, e aí eu entendi que eu não ia mexer com eletricidade, que eu ia mexer com ônibus e não imaginei nem que hoje teria ônibus elétricos ou coisas É, desse tipo lá, umas coisas mudam. mais de 30 anos atrás, né? Estou falando de 33 anos atrás. Mas estudei lá também. Na Vergueiro Na mesmo? Vergueiro mesmo, onde é agora É um outro o colégio, né? Darwin, Colégio. se eu não me engano. Isso. Colégio de ensino médio e tudo mais, Isso. né? E aí, na hora que eu fui até o colégio técnico, né? Para verificar, meu nome foi o segundo da lista. Aí, que maravilha. 10 mil, Você 10 não mil estava se pessoas. subestimando, não? Não, não. Realmente eu não tinha essa condição toda de realmente passar. Eu tinha consciência de que eu não era o aluno mais inteligente da sala, o mais dedicado. Eu era bagunceiro, né? Gostava de... Bagunçava mesmo? Eu era Você tem bagunceiro. cara de ser tranquilão, Não, cara. eu era bagunceiro. Meu professor passava mal comigo. Que coisa boa. Eu era bagunceiro também. Quer dizer, eu tive algumas fases. Eu tive a fase do primário que não tinha boca para nada. Sim. E aí, quando eu cheguei da quinta série para frente, eu acho que eu me rebelei, comecei a bagunçar e parei de levar caderno também para a escola. Essa fase é a pior. Da quinta série em diante, espero que meu filho não assista, mas até porque ele já deve estar enjoado de ver o pai dele falando em casa, mas da quinta série em diante, eu até a faculdade fiz 4 anos de administração aqui na Metodista e eu não levei caderno mais. Legal. Mas também não era o cara mais inteligente. Eu desenrolava, prestava atenção, pegava umas folhas emprestadas ali para fazer alguma atividade e. Era o famoso estrategista também. E aí, quando fiz a inscrição, a matrícula e tudo mais, quando passou uma semana de curso, aquela apresentação, né? Aquela primeira semana é a apresentação do curso, o professor pede ali para você se apresentar, aquela vergonha que toda a escola tem, né? Inclusive, se for meu aluno,
pode ficar tranquilo que não vai passar por isso, tá? Em uma semana cancelaram as bolsas. E aí eu fiquei sem perspectiva nenhuma. Voltei para casa chorando. Cheguei em casa, olhei o pessoal. Assim, eu saí do curso, fui até o ponto de ônibus chorando. Tá. Peguei o 16, né, o Rudy Ramos. Fui ali pro Alvarenga chorando. Cheguei em casa chorando. E aí o pessoal que tá desesperado. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu, cancelaram minha bolsa. Eu não acredito, cancelaram minha Nossa. bolsa. E aí, olha como é que a vida é, né? Eu e meu pai fomos na Secretaria da Educação, né, para entender porque eu era menor de idade e Tá. tudo mais. Teve uma questão burocrática, né? E aí, no caso, a diretora da Secretaria de Educação de São Bernardo foi uma professora que deu aula para mim no Kennedy e falou: pode deixar que eu vou resolver. Top. E ela foi lá no colégio, eu sou o único aluno, né? Inclusive, eu acho que está sendo revelado isso hoje também, né? Porque todos os outros alunos fizeram um acordo ali com o colégio e pagaram. Tá. Inclusive, eu fui o único aluno que ganhou essa bolsa de 100% do próprio Colégio Anchieta. Que legal. Então, eu fui gratificado 2 vezes, né? Então, era para mim estar nessa área mesmo. Foi ali que eu consegui fazer o curso. A única coisa que a diretoria do Colégio Anchieta falou é estude. E aí eu mudei essa cabeça do bagunceiro pro focado. Isso Tá. foi muito importante também para meu amadurecimento, entendeu? Às vezes eu não venho naturalmente, eu acho que o meu veio naturalmente com a idade, Uhum. né? Eu brinco aqui que eu rodei muito tempo sem água, sem óleo, e que para cuidar da saúde demorou bastante, eu era da bagunça. Tanto que o Pode Bus 64, começou há 4 anos atrás, não era para gerar conteúdo como é hoje. Uhum. Ele começou para ser um happy hour com os caras do busão. Seus amigos, você Meus conhece todo amigos, mundo da área de conheço transporte. gente demais e aí com a Micaela, tinha recém-nascida, eu gostava muito de happy hour, que a Camila ia junto comigo, inclusive, frequentava os restaurantes aqui do Grande ABC, ia muito para São Paulo também, Uhum. e aí com uma bebê em casa não dava mais para fazer happy hour, né, mas a gente também tinha necessidade de relaxar em alguns momentos, né, pelo menos uma vez por semana, a Micaela ficava com a babá, né, ela tinha a babá lá, e falava, babá, segura a onda que a gente vai jantar, vai tomar alguma coisa, um drink. E aí eu encontrei meu irmão e falei assim, bom, já sei. Ele estava no primeiro estúdio, né? Que o estúdio era do meu irmão também, ele era sócio. Falei, vou fazer meu happy hour aqui no estúdio do meu irmão, já faço o contrato. Eu queria só brincar, eu tinha vergonha de falar. Eu não tomava umas para dar conta de. Soltava, né? Tomava umas assim, um meio litro de uísque antes de começar. Caramba. Aí tomava outro meio durante, se você voltar lá nos primeiros episódios, tem pinga em cima da mesa de todo jeito, gin, vodka, tudo. Hoje em dia acho que nem pode mais, né? Fazer Pode, Pode? pode. No podcast pode tudo. É? Só não pode falar mal do transporte. Não, aí não. Até pô. porque o grande A propósito gente do fecha canal, o canal, senão a gente fecha o canal. grande propósito do canal sempre foi mostrar o lado bom das empresas de ônibus. Sim. Coisa que a televisão aberta normalmente não faz. Sim. De mostrar que tem carreira, que dá para você crescer profissionalmente, mostrar que tem gente do bem, cara que estudou e que curte demais o que faz, que tem diesel na veia, que vem da família e que o pai criou e incentivou os filhos ali com o trabalho no transporte. Então aqui é para a gente mostrar o lado bom. Mas o podcast é bom que pode ser descontraído também. Hoje Sim. a gente está tomando uma aguinha. Tamo na aguinha, viu? Estamos na aguinha. Às vezes parece que é água, mas não é. Às vezes tem Pode ser outros... outra coisa também. Às vezes tem diesel. Né? Pode ser diesel. Às vezes a gente toma um diesel. Mas que legal essa sua história. E aí, depois desse curso, você citou o projeto Vencer, ou Vence, alguma coisa assim. Isso. Como que foi esse projeto? Cara, foi um projeto bem repentino. Aconteceu só aquele ano, você acredita? Tá. Depois que cortaram as bolsas, ele não teve continuidade. Mas ele era um projeto bem parecido com o Pronatec, como se fosse um Enem, só que do curso técnico. Ah, tá. Né? Bem próximo disso. E aí, em paralelo, comecei a fazer o curso de segurança. Aí trabalhei na Metodista, como jovem aprendiz. Na Metodista aqui, Isso, na a Universidade Metodista de São Foi onde Paulo. eu fiz a administração. Isso, ali Que- no campo Psi. Tem vários campos lá dentro Sim, da Metodista, sim. né? E ali eu conheci a Júlia, que é engenheira ambiental, e ali ela foi picada pela segurança também. Ela era minha chefe, até hoje eu encontro ela e chamo ela de chefe. Ela, pô, meu... Até hoje eu chamo ela de chefe, não tem como, né? Foi minha primeira chefe. E ali eu convenci, ela falou, se você fazer o curso de Técnico de Segurança, eu te dou uma NR. Aí eu dei a NR para ela, falei, agora que eu te dei, você vai ter que fazer o curso. Ela se formou engenheira, técnica, trabalhou em grandes empresas farmacêuticas. Então a Júlia, um abraço aí para minha primeira chefe, que me incentivou a continuar também na carreira. Que bom, talvez se eu tivesse encontrado a Júlia, eu teria terminado. Eu tenho uma história aí na Metodista,
que faltando 2 meses para eu me formar, eu abandonei, faltando 2 meses. Mas, e assim, choquei pais, parte da família. Eu imagino. Mas você imagina que eu fui fazer faculdade porque eu já tinha passado por 3 empresas de ônibus como profissional, saí de fiscal com 13 anos de idade, e com 18 eu já era gestor, escalante, programador de linha já tinha um salário legal, tudo, só que trabalhava em empresas distantes de casa. Então saía 5 horas da manhã daqui, voltava meia-noite. Eu falei, não quero mais essa vida. Pedi para sair, eu ia embora do país na época, meus amigos estavam indo para a Inglaterra. E aí eu falei com o dono ele falou, me segurou, não deixou eu sair da empresa que eu trabalhava na época, Grupo Vida, inclusive. E aí minha irmã acabou indo para a Inglaterra, ficou 6 anos lá, trabalhou lá, tal, amadureceu na Inglaterra. Uhum. E eu falei, bom, eu preciso estudar. Fui para uma área de tecnologia e falei, vou começar a estudar. O Laércio Oliveira, que é o fundador da Amplitude Consultoria, o pai Sim. da Camila, Sim. hoje é meu sogro. E ele me chamou, porque as 3 empresas que eu passei, ele fazia consultoria. E eu era o cara da operação que dava o suporte para ele, que dava andamento nas ações, nos dados, na análise de dados. Ele falou, você não quer fazer uma auditoria para mim, não, uma empresa de ônibus? Uhum. Vou. Eu estava com uma sociedade com um amigo nessa área de tecnologia, de impressora e tal. E aí comecei a fazer uma auditoria, uma consultoria aqui, uma garagem de ônibus aqui, outra ali e tal. Foi nessa época que eu fui parar na Breda para fazer lá a implantação e alguns controles. Tinha um projeto lá que era check-down, de fazer uma avaliação de alguns processos e alguns controles e a implantação de 5S, inclusive. Mandar um abraço para o Henry, que eu encontrei lá na Piracicabana e que era o cara que me emprestava o computador para eu colocar o disquete na época, né, quando o consultor só andava com disquete, não tinha computador. E aí eu fazendo estágio na consultoria, na Amplitude Consultoria, com o pai da Camila, eu era o consultor que atendia mais empresas de ônibus. Só que os meus clientes não estavam aqui no Grande ABC ou em São Paulo, estavam no interior e às vezes até fora do estado de São Paulo. Então eu tinha que viajar, um exemplo, que eu me recordo bem, eu saía daqui, saía no domingo à noite, ia para Ribeirão Preto. Aí trabalhava lá, saía de lá, sei lá, final da tarde e chegava na faculdade já tinha perdido 1 ou 2 aulas. Eu tomei DP de falta pra cacete. Entendi. Aí ia para a faculdade, saía, ia para a rodoviária do Tietê e ia para Avaré, por exemplo. Lá no Manuel Rodrigues, que hoje é uma empresa do grupo, Sim. né, da Piracicabana. E aí eu fazia implantação de ISO lá, saía de lá, voltava, não dava para ir para a escola, ia para São Carlos, por exemplo. Uhum. Então, assim, era uma quilometragem muito grande e eu sofria para conseguir estar presente. E ao Conciliar, mesmo né? tempo, e eu não conseguia conciliar, e aí Sim. ao mesmo tempo eu gostava demais do trabalho e a escola para mim eu não dava conta de chegar. Mas fui fazendo DP, revisando matéria, tudo, e quando chegou no final, antes de eu, talvez se eu tivesse continuado como estagiário, talvez eu tivesse terminado, mas com 3 anos de estágio pelo CA, a empresa não podia mais renovar um estagiário desse que já está há 3 anos, né? Então, eu virei sócio da empresa com uma participação pequena, Uhum. e aí, como sócio, eu comecei a trabalhar mais ainda, e aí não dei conta. Eu não quis acabar, eu acho que eu era meio rebelde também nessa época. E aí meu pai queria me matar. Por que você abandonou a faculdade? Falei, eu não tenho tempo para a faculdade agora, eu tenho cliente para atender. Você estava em ascensão, né, Tava, na sua carreira, tava. né? E também é difícil conciliar mesmo. Então, é difícil. Hoje eu entendo. Aí você fala assim, poxa, Alex, será que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, com quase 50 anos, será que eu teria feito isso lá quando eu tinha quase 30 anos? Eu acho que eu teria feito do mesmo jeito. Sim. Né? Assim, eu aprendi muito nas empresas. Por exemplo, tinha aula, por exemplo, eu tô quase fazendo podcast, eu vou voltar para a área de segurança do Não, mas trabalho tá já. interessante. Não, tá interessante. Mas não, você pega, por exemplo, eu tinha uma matéria que era gestão de estoque, por exemplo. Sim. Eu sabia tudo, porque eu vivia em garagem de ônibus fazendo gestão de estoque, curva ABC, compra, consumo, plano de compra, confiabilidade de estoque, Pepsi, tudo. tudo. E aí eu vou até avanço, tinha até Kanban tinha no meio e tal. Eu sabia as Caramba. ferramentas de qualidade, Uhum. aí tinha Diagrama de Rommel, tinha tudo lá. tudo. E eu aplicava isso na prática. O professor falou assim, cara, eu era o mais velho da sala, tinha quase 30
a média ele era 18 anos, eu não tinha muita paciência também com a garotada, porque eu já Sim. tinha rodado, trabalhado e estava pagando caro ainda numa faculdade que não é das. Eu não sei como que é agora, mas nunca foi das mais baratas aqui. E aí eu falei assim, não, eu faço uma coisa, eu faço outra. E aí escolhi ir para a garagem do busão. Mas eu Que é a não, melhor escola, né, que tem. pelo menos para mim foi. Hoje eu dou aula, né? A gente estava Sim, falando aqui nos bastidores, tem mais de 5 mil alunos aí só nos cursos que eu criei, cursos autorais, cursos sem IA. autorais. Importante falar que não tem É, IA IA nos é agora, cursos. né, meu? Pois é. Quem pegou a época da IA agora tá numa mata que nem Não, aí tá sabe, né? fácil demais, Preparar a entendeu? aula, preparar. Eu acho que eu já teria várias pós-graduação, Não, já. doutorado, tudo já, se fosse hoje. Mestrado, né? Tudo. Mas Mas, eu. mas foi isso, essa questão da metodista. Vamos voltar para sua jornada aí, Não, então. mas eu vou até complementar o que você está dizendo, porque eu percebo isso em sala de aula. É, por exemplo, quando eu vou falar de segurança do trabalho na área da enfermagem, quando eu percebo que tem algum profissional formado em técnico de segurança, que é bem comum, tá? Os profissionais aí técnico de segurança fazer um curso de enfermagem, justamente para atuar, às vezes, no SESMIT, ou para atuar na parte de primeiros socorros, dentro do SESMIT, Perfeito. né? Então é bem comum ter profissionais da enfermagem que são formados em curso técnico. A gente percebe a impaciência deles. Eles querem estar no intervalo, eles querem estar lá fora, eles querem estar fazendo qualquer outra coisa, menos assistindo aquela aula, porque é muito simplificada, porque não é algo focado especificamente na área da segurança, vai falar sobre processo, sobre área técnica. É de uma forma geral ali para pessoas que estão se conhecendo, se aproximando ali da área de segurança. Então eu percebo no curso técnico também essa insatisfação ali de quem já tem um pouco mais de noção, às vezes sabe mais até que o professor, né? Pois é, você sabe que eu acabei de. A gente vai falando e vai recordando, né? Eu sou meio nostálgico também. E eu lembrei o que me fez desistir, mesmo faltando 2 meses só para acabar. Eu fiz uma prova de ferramentas de qualidade, de teoria geral de administração, e ferramentas de qualidade era a pauta lá. E aí o assunto era PDCA, Uhum. diagrama de Chicau, histograma, Pareto, essas Sim. coisas que eu aplicava já há mais de 4 anos nas É igual andar empresas para de. frente. Anda para frente. Eu treinava pessoas e tinha já, inclusive, prova social sobre aquilo, mesmo numa época que era difícil gravar hoje, como a gente grava aqui, como grava no celular. Então já tinha até vídeo gravado de pessoas que deixaram depoimento para Amplitude na época sobre a aplicação dessas ferramentas, e eu tirei 0 na prova. E aí eu esperei, era uma sexta-feira, a sexta-feira a molecada ia embora antes da aula acabar, ficou só eu, que era o tiozão, careca já, e fui falar com o professor. Falei, professor, tirei 0 nisso aqui, eu trabalho com isso aqui, bem dizer, fora meu estágio de consultoria, eu trabalho com isso quase 10 anos já, aplicando essas ferramentas. E ele falou, mas você não respondeu o que estava na apostila. Ah, E a famosa aí, apostila. aí eu falei, bom, então você quer dizer que tudo que eu escrevi na prova. Ele falou, mas se eu for olhar só, eu tenho que olhar de todo mundo. Eu falei, tá, todo mundo já foi embora, cara. Sexta-feira à noite, quase 10 horas da noite, ninguém tá nem querendo estudar mais. Eu tô aqui, porque eu zerei numa coisa que eu faço. Ele falou, eu vou revisar sua prova. Eu falei, tá tudo bem. Aí passou umas semanas, tal, acho que na outra aula eu nem fui. Quando eu encontrei ele de novo, perguntei, ele falou, eu revisei sua prova e eu te dei 5. Eu falei, 5 é a nota que passa, porque metodista a média era 5, né? Uhum. Algumas outras universidades, nota 7. Na metodista, nota 7, né? A maioria das universidades na época era nota 5. Eu falei, mas 7 passa? Ele falou, passa. Eu falei, então tá bom, quero. Obrigado. Obrigado, tchau. E assim, aquilo me meio que decepcionou. Falou, tô perdendo minha energia, meu tempo aqui para ler uma apostila e responder uma coisa que ele quer, não é o que eu aplico de fato. E aí foi isso, acho que foi determinante para falar, quer saber, eu não vou mais. E aí eu acho É, que era rebeldia também. não, mas essa rebeldia ela é importante, principalmente para a gente que forma alunos. Para a gente olhar para aquilo e falar assim, eu não quero seguir essa metodologia. Porque muitas das vezes você está numa instituição, já tive por trás de instituições, que a coordenadora pedagógica ela te obriga a você seguir aquele planejamento de aula. Certo. Aí você vai olhar na apostila, a gente está em 2023, por exemplo, o documento chama PGR e está escrito na apostila PPRA ainda. Faz parte. Você quer que eu fale sobre PPRA ou PGR? Eu quero entender. Porque já a norma ela se atualizou, mas a apostila continua desatualizada. E aí você frustra um pouco a aula do professor. Mas o importante é você dentro da sala. Dentro da sala, o professor ele tem que ser o herói do aluno. Essa é a minha percepção. Quem já foi meu aluno sabe. Você tem que gritar, você tem que fazer sua aula, você tem que fazer a bagunça, você
tem que se juntar com os alunos, você tem que dar a matéria e todo mundo tem que sair dali entendendo. E aí, por exemplo, e nivelar, né? Porque muitas vezes em sala de aula, uma coisa que eu percebia bastante era algo que me inspirava bastante a ser cada vez mais didático, não melhor. Porque melhor cada professor tem a sua maneira de dar sua aula. Não melhor, mas mais didático. Principalmente pessoas que tinham um sonho de se formar depois de mais velho. Você vê que a pessoa não teve condições quando era mais novo, Sim. e eu também, quando era mais novo, não tive, se não fosse esse projeto. Às vezes com 50 anos e uma sala com um monte de molecada de 19, 18, 20, 22, e ela tá ali. E ele tá ali, no sonho de se formar. Foi o meu caso. Eu fui velho já, né? Eu tinha 30, quase Sim. 30. E a molecada toda A na molecada sala. toda 17, 18, cara. E aí eles falavam de shampoo atrás de mim o tempo inteiro. Nem cabelo eu tinha mais. Então, aí era um negócio que... Nem cabelo tinha mais, tem que ficar ouvindo de Eu shampoo. tava preocupado com mão de obra, hora extra, diesel, peças, pneus, quilometragem. Cliente que tem que ir amanhã acordar cedo. Eles Sua estavam cabeça falando- estava em outra dinâmica, outra didática. E aí eu preciso ajustar essa aula para esse cara igual você. Me fala uma coisa, você deu aula por 3 anos. Isso. Você tem contato com algum aluno daquela época ainda? Nossa, todos. Geral. É o Todos. professor da hora. Ah, sim, eu era. Os Eu era alunos mesmo. chamam pra tomar alguma É que eu não coisa, bebo, né? tal, Mas eles não bebe. chamavam, ô professor, você é muito Vamos com a careta. gente e tal. Eles falavam que eu era careta, né? Eu era careta. Eu descia no intervalo lá, ficava com eles no meio da bagunça. Trocava Na frente ideia. da escola ali tinha um churrasquinho e tudo mais. A gente ficava ali, bora pra aula, vamos voltar. E a gente também fazia abandono de incêndio na escola. A gente parava Aqueles tudo. eventos, né? Primeiros socorros. A primeira aula era comigo. Então, Os simulados, então. fazia simulado. Então, Show. primeira aula. Primeira aula, geralmente me escalava para falar sobre primeiros socorros, né? Principalmente na área da enfermagem, segurança, radiologia, sempre focado na área de segurança, emergência e meio ambiente. Então a gente fazia ali, então a primeira aula de todas as turmas era comigo. Você vê aquela sala com 40 alunos, 50 alunos, a aula de enfermagem, radiologia, eletrotécnica, bombando. E aí o que minha frustração maior era, pô, assim, entrava na sala de segurança do trabalho, tinha 10, 15 alunos. E aí entrava na área de enfermagem, 40 alunos. Isso era algo que me frustrava, porque eu não via mais... e o futuro da minha profissão? Como é que vai ficar, né? Porque hoje eu vejo cada vez menos alunos se formando como técnicos ou querendo, se interessando na área de segurança. É uma área que está bombando. Bombando em alta na máxima hoje em dia, né? E em todas as dependendo do empresas. setor, sempre foi forte. Eu vou Sempre dizer até foi. pelo transporte, nas minhas viagens por aí de atender empresas fora do estado, inclusive, as empresas faziam fretamentos lá para a usina, por exemplo. Sim. O técnico de segurança da empresa tinha que ser um time de técnico, porque a segurança era um cuidado diferente de uma garagem tradicional, aqui em São Paulo, com o transporte urbano, por exemplo. Né, que aí você tem ali os riscos, tem lá todas a aplicação das NRs, mas as empresas levavam meio que no banho-maria, dependendo do tamanho da empresa. Sim. Né? Diferente de um grupo grande, como é o caso da Piracicabana, mas as empresinhas menores estavam lá, não precisa de técnico não, de vez em quando ele vem e tal, e assim, mas a segurança do trabalho sempre teve um valor muito grande dentro da instituição. Olha, eu acredito, Alex, que quando a empresa ela começou a tratar a segurança do trabalho, o SESMIT, o Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho, como gestão de crise, as coisas mudaram a chave. Quando a diretoria, de uma maneira geral, de todas as empresas, não só da área do transporte, começou a entender que SESMIT é gestão de crise, tanto no antes, no durante, no depois, porque é ela que tem as metodologias, né? Vamos supor aqui, na área de emergência, por exemplo, a parte de incêndio. Então, antes de uma crise lá, os extintores, os hidrantes, o AVCB, a documentação, o corpo de bombeiro, a planta e assim por diante. Durante uma crise, está acontecendo um incêndio, a brigada de emergência e tudo mais. Depois da crise, a investigação, o plano de ação. Então, eles entenderam que, opa, a área da segurança do trabalho, ela tem as metodologias para atuar numa crise, independente de qual ela seja. Então, quando eles aproximaram a questão do compliance, da saúde, do ESG também, quando entrou a parte de saúde e segurança ali na parte social, quando ficou mais forte também o compliance, eu acredito que virou o jogo da área da segurança, principalmente na área do transporte. Principalmente na área do transporte. Que maravilha isso. É bom ver um professor falando, né? Porque você é professor, cara. Aí eu acho que você tem facilidade na aplicação, na atuação dentro da área de segurança, inclusive, porque você é um cara que estudou bastante, deu aula já, e um cara que vive
vive esse propósito da segurança do trabalho. Dá para perceber de longe. Agora, eu acho que a minha opinião, tá? De Uhum. leigo na segurança do trabalho, né? Se eu for falar de NR contigo, eu não sei nenhuma, tá? Sabe sim, Eu não sei vem algumas, mas assim, não dá nem para brincar consultoria amplitude aí na alta. na alta. Pois é, mas não dá para brincar com um cara que conhece demais como você. E aí, me fala uma coisa. Na minha opinião, a maior dificuldade do técnico de segurança dentro de uma empresa é conseguir é, se infiltrar no setor para Sim. conscientizar o profissional. Eu fiz um tour lá contigo, na Piracicabana, em Diadema, e eu vi você com a facilidade, parecia que você entrava dançando nos setores. Qual que é a dica, a recomendação que você dá para os técnicos de segurança que têm essa dificuldade, que é mal visto pelos profissionais das empresas, independente se é de ônibus ou não? Como é que entra com a facilidade que você entra e troca ideia com todo mundo e orienta, faz lá o seu DDS, eu não sei como que vocês chamam, e aí ainda o pessoal sai curtindo o seu trabalho. Como que faz isso? Olha, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho de convencimento de formiguinha. Claro que eu não posso falar que é só mérito meu, temos um time lá. Hoje, se eu sou coordenador de SESB, é porque a gente tem equipes multidisciplinares, na qual tem a necessidade de ter um coordenador. Mas eu acredito que é a mudança de mentalidade das pessoas, né? É a mudança de mentalidade, eles entenderem o para que serve aquilo. Então eu parei de falar para ele usar e comecei a explicar o para que ele precisa usar, Boa, né? perfeito, cara. E aí se mostrar também. Primeiro você tem que ter uma base técnica consolidada, né, para você não falar bobeira, porque Sim. isso é fato. Você não vai ser técnico de segurança sem você estudar, sem você entender. A primeira dica que eu posso dar é ensinar você aprende duas vezes. Quando você ensina, você aprende duas vezes, né? Você aprende, aí você vai ter que ensinar, e você vai ter que preparar uma aula, alguma coisa do tipo, você está aprendendo duas vezes. Inclusive, essa frase é do Edson, né? Vou deixar a dedicatória aqui, senão ele me cobra depois. Você falou minha frase lá. Então, eu comecei a entender como é que funcionava o processo da Piracicabana, numa forma geral, num todo, né? Tem muito técnico que quer sair aprendendo tudo, e não é assim, calma. Aprende as coisas que vão ser necessárias para o seu dia a dia, né? E começa a aplicar didática ali, didática. Reúne o time, faz DDS, mostra para que funcionam as coisas, por que fala da norma, não tenha medo de falar da norma, né? E foi assim que a gente começou a construir uma relação. Me fala uma Indo nos coisa. setores ali mesmo e mostrando, falando sobre a sua capacidade, dando aula, ensinando, e o dia a dia e o time foi consolidando uma cultura de segurança. Eu tenho que parabenizar, porque eu já fiz muito tour dentro das garagens, né? Por várias garagens. A Amplitude passou por mais de 600 garagens de ônibus já, Caramba. fazendo diversos trabalhos, né? Eu, mais numa área voltada a planejamento operacional, planejamento de manutenção, a Camila com todo o time, os consultores e outros sócios da Amplitude nessa parte de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e tal. Mas assim, foi uma das poucas vezes que eu andei com um técnico de segurança dentro de uma garagem de ônibus e que ele entra dançando nos setores e é bem recebido por todos. Principalmente para profissionais que têm muito tempo de carreira, Sim. né? Na minha opinião, são os mais difíceis. Quando eu vou implantar qualquer processo de controle ou de gestão relacionado ao trabalho que eu faço de consultoria dentro de uma empresa de ônibus, os antigões são os mais difíceis. E eu tenho alguns amigos aí que já se aposentaram, outros que infelizmente faleceram, mas que eu consegui enxergar a mudança neles, né? Por convencer o cara. Mas os caras são linha dura, pelo menos na minha opinião. O mais velho, o mais experiente, é mais difícil de conscientizar na segurança do trabalho do que o jovem que já está chegando agora com gás, não? Existe um termo chamado lapso profissional. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Já ouvi falar, mas eu gosto de anotar. Esse eu vou anotar. O lapso profissional ele é relativo, tanto para o mais novo que está chegando, quanto para o mais velho. Pro mais velho, eles estão proporcionalmente no mesmo risco. Porque um não tem a experiência necessária para atuar e o outro tem experiência demais e acha que sabe tudo. Então existe esse lapso profissional. Então a gente tenta equilibrar isso e deixar ambos no mesmo patamar. Então isso é algo que a gente fala abertamente lá dentro dos setores. Legal isso. Existe um lapso profissional. Eu tenho, por exemplo, 20 profissionais aprendizes que estão aqui aprendendo com
pessoas que estão há 20, 30 anos trabalhando dentro de uma garagem. Um acha que sabe demais, sabe tudo, que está tudo dominado, e um tem o medo de quem está começando. Então, para ele que está começando, tudo é novo e tudo é muito difícil e muito perigoso. Para o que está mais velho, tudo é muito simples e nada é perigoso. Porque não é porque você não sofreu um acidente, por exemplo, que o risco ali não está, que não está ali, né? Ele acha que nunca aconteceu, então não existe o risco, ele relativa o risco. Então a gente tenta equilibrar. Você mais novo, dá um gás nesse cara mais velho, né? Dá um gás nele, acelera para ele poder entender e ser compatível com você. E você que é mais velho, dá uma brecada também, às vezes, nesse pessoal mais novo, que está chegando cheio de gás, querendo aprender, e às vezes vai se colocar em situação de risco. Então existe esse lápis profissional e a gente trata ele como um risco dentro dos setores. Que legal isso, cara. Eu não tinha visto esse tipo de abordagem ainda e eu achei bem interessante. Eu acho que eu vou usar até na consultoria, porque os caras acham que o consultor. Tem muito consultor feito em fundo de garagem ou até em livro de gaveta. Mas eu digo que o consultor, ele entrega o que ele aprende ao longo da carreira, né? E aí eu tenho bastante tempo e vou aprendendo sempre. Eu nunca me coloquei aqui como um cara que sei tudo. E aí eu sempre estou ouvindo alguma abordagem diferente como essa sua. Eu quis entender como é que você anda tão com facilidade, que eu não vejo isso normalmente com os técnicos de segurança no nosso setor. E como é que você equilibra esse cara velho? Eu sou da época que o funileiro cortou o dedo na viradeira de chapa e aí pega um copinho de garrafa PET cortada, põe thinner dentro e colocava o dedo cortado dentro do thinner. Sim. Olá, boa noite. Pode ficar à vontade. E aí, o que acontece? Esse funileiro cortou uma garrafa PET, pôs thinner e pôs o dedo cortado dentro do thinner. Foi assim que ele fez a vida inteira. Sim. E aí eu tô com um jovem técnico de segurança e o cara fala cara, eu sei que não pode, mas esse é o normal pro cara. Como é que aborda essa conduta, essas coisas que os caras já estão acostumados a fazer desde, professor, às vezes eles falam, professor, faz 40 anos que eu corto o dedo e põe o dedo no thinner, agora eu vou ter que fazer o quê? Agora eu tenho que usar a luva? Como é que você põe a luva na mão áspera do cara, ou conscientiza ele disso? Que é um desafio muito grande. Olha, né? a primeira coisa, Alex, é tentar mostrar para ele que as coisas estão acontecendo, independente seja com ele ou não, né? Claro que existe pela dor e pelo amor, né? Tem esses dois modelos. Sim. Então a gente atua bastante, principalmente, na questão do afastamento. Claro que educação é tudo. Então, para o profissional técnico que está chegando, saiba que o DDS que você faz, ele é fundamental, importantíssimo. Né? Você tem que ter didática, você tem que saber ali, conhecer a sua equipe, o seu time, e fazer de uma forma estratégica de que você chegue nas pessoas que estão ali. Não adianta você fazer um DDS padrão, copia e cola, lê, ou fazendo na IA, que hoje está bem famoso, faz o DDS da IA, que você acha que vai ter um impacto na educação ali do dia a dia dos colaboradores. Não vai ter. Não tem a estratégia. Você tem que conhecer. Não tem estratégia do cenário. É diferente. O público da IA não é o mesmo público que cada um. Que está ali com você, no seu dia a dia. Então, a primeira coisa, entender como é que funciona o seu dia a dia. E a segunda coisa é mostrar como está lá fora. Então, a gente fala bastante na Previdência Social, sobre a Previdência Social como um todo, né? Sobre os afastamentos, usa os exemplos até mesmo de próprios colaboradores, ficou 3 meses, não recebeu nada. Se a gente não... Meu primo, técnico de segurança, esteve aqui, da Meta, mandar um abraço pro Fabinho, né? O Fábio Henrique, e ele falou disso, ele apelidou até de limbo esse tempo. O limbo do INSS. Que os caras ficam às vezes até mais tempo sem receber nada, né? 3, 4 meses sem receber. Ele provoca ali um acidente de trabalho, porque acha que vai ser afastado e vai ficar tranquilo. Como numa época mais antiga, que eu vi os caras se afastar e ganhar mais do que ganhava. Lá nos anos 90 eu ouvi essa história. Sim. Mas eu nunca fui de ficar perto dessa história. O meu negócio era ir meter marcha para cima. E como conscientiza isso dos caras hoje? Então, a gente foca bastante muito nessa parte de prevenção mesmo. Explicar esse limbo do INSS, impactar, sabe? Porque tem pessoas que recebem uma segunda oportunidade, tem pessoas que não. Mas vamos supor, agora você vai receber a sua oportunidade, mas agora, toda vez que esfriar, você vai sentir dor na perna até o resto da sua vida. Exatamente. Toda vez que esfriar, você vai sentir dor nas suas costas pro resto da sua vida. Então a gente tenta trazer coisas impactantes mesmo para tentar conscientizar e explicar.
realmente na prática lá, pegar os técnicos de segurança, ó, você vai ser a vítima hoje, vamos fazer um resgate, vamos fazer um primeiro socorro, vamos fazer o desengasgamento, vamos trazer informações relevantes, vamos montar um DDS realmente que impacte o pessoal da manutenção, vamos fazer uma CIPAT, né, Semana Interna de Prevenção de Acidente, que realmente seja relevante, que o pessoal participe, que atue, vamos trazer empresas, vamos fazer projetos junto com o RH, vamos fazer pesquisa de clima, pesquisa de saúde, pesquisa sobre o SESMIT mesmo, o que você acha necessário, vamos trazer melhorias. Então, muita coisa aproximou o pessoal, porque antes, eu vejo de uma forma geral, tá? O pessoal sente muita falta, é aquele técnico, igual você comentou. Não, ele vai uma vez por semana. Então, o pessoal estava bem frio, sabe, na área da segurança. De uma maneira geral, de todas as empresas que eu vou, eu chego sempre com muita vontade, desejo, estratégia, pensando em como que eu vou atuar, e aí eu vejo que o time está frio. Como que eu vou esquentar esse time? Equipe de manutenção, equipes de lavadores, equipes de ar-condicionado, equipe elétrica, equipe de operação, administrativo. Como que eu vou atuar? E eu vejo o pessoal bem frio. Então, lá na administração, vamos falar sobre ginástica laboral toda sexta-feira, todo dia da semana, vamos movimentar esse pessoal. Então, se tornar presente na área de educação te torna acessível nos setores. Que maravilha. Porque eles não entendem que você é o técnico, eles acham que você é o professor. E agora como é? E você é um jovem profissional. Sim. Eu ainda brinco para todos que vêm aqui com o cabelo bem arrumado assim, que inveja, né, do cabelo, não tem mais. Mas a idade também do profissional, ela acaba interferindo em alguns casos. Sim. Mas eu acho que tem dois tipos de técnicos, ou dois tipos de profissional. Aquele que só quer reclamar e aquele que está pensando como que ele vai fazer, que está buscando alternativa, que tem estratégia e que tem teoria, tem base e que tem... Diesel na veia. Diesel na veia, que tem força nisso aí. Agora me fala uma coisa, a gente está falando de empresa de transporte, saúde e segurança do transporte. Depois eu preciso lembrar para que você fale sobre os riscos psicossociais. Sim. Mas antes disso, eu tenho duas questões aqui para fazer para você. A primeira, a grande população da empresa de ônibus é o motorista. Sim. Né? A técnico de segurança, normalmente, ele está concentrado ali dentro da garagem, atuando com a manutenção administrativa, tá, com os riscos. Como que é a abordagem do SESMIT, do técnico de segurança de uma grande empresa, pensando nos riscos dos motoristas, que é a nossa maior população? Hoje a maioria, isso não parte nem, não que não parta, né? Mas vamos dizer assim que 40% é do próprio cliente. O próprio cliente, ele é muito exigente em relação à saúde, segurança, meio ambiente e emergência. Então, a cobrança em si já vem 40% do próprio cliente. 60% por parte do SESMIT, do controle em geral, de documentações e tudo mais. Mas uma estratégia que a gente utilizou, que antes não era assim. Olha que interessante. Já fica uma dica aí para todas as empresas do transporte. Antes, quem realizava a entrega de uniformes era o almoxarifado. A gente falou assim, pô, e se a gente trazer essa entrega, deixar esse estoque no setor do SESMIT? Porque a gente consegue ter um controle e um contato maior com os motoristas. Se precisar conversar qualquer situação com ele, ele vai atrás da gente. Porque é difícil você ir atrás de um motorista que está praticamente 24 horas na rua. Quando não está na rua, está em casa. Quando não está em casa, está no cliente. Pô, a gente está muito distante dos motoristas. Principalmente no fretamento, porque no urbano o cara volta, ou ele pega o ônibus na garagem, ou ele recolhe na garagem. No fretamento, ele tem, dependendo, se ele não fizer o abastecimento na garagem, tem muitos casos que ele abastece externamente. E o cara nem passa na garagem. Nem passa. E você não tem técnico de segurança para andar em todas as linhas atrás dos caras também. Não. Precisa de alguma estratégia aí. Aí a gente pensou nessa estratégia. Vamos colocar o estoque de uniformes que o motorista vai ter a obrigação ali de ir visitar a gente com o SESMIT, o time do SESMIT. Então, a mesma pessoa que entrega os equipamentos de proteção individual, ele faz a gestão também de uniformes. E a gente consegue ter um pouco mais de proximidade desses colaboradores. Legal. E aí, eu vou aproveitar que tem uns motoristas aí, né? Um casal de motoristas nos bastidores ali. O motorista veio buscar o uniforme. O técnico só entrega e deixa ele embora, não? Jamais. Não, senão aí não teria nenhum sentido essa estratégia, né? Então, primeiro a gente pergunta. Tem algumas perguntas típicas, isso inclusive, a gente acha tão importante que a gente procedimentou isso.
Colocou isso Legal. num procedimento do SESMIT ali, de quem atua na parte de entregas, né? Então, tem algumas perguntas características lá. Como você tá? Tá tudo bem? Que linha você está fazendo? Como é que tá seu horário? Então, tem algumas perguntas básicas para aproximar um pouco o motorista. E o WhatsApp, assim, tá disponível 24 horas para o motorista entrar em contato. Outras coisas, tiramos um pouco de processo também da operação, né? Tudo ficava muito focado na operação. Então, hoje a gente vê que com o crescimento, principalmente exponencial aí que a gente percebe, isso precisa ser segmentado, né, Alex? Então, nessa segmentação, a gente percebeu que tirar alguns processos da operação e trazer um pouco mais para a área da segurança, ou trazer um pouco mais para a área da manutenção, ou trazer um Perfeito. pouco mais para a área administrativa, assim, segregar esses processos para não ficar só operação motorista, motorista, A operação. operação sempre foi sobrecarregada, Sim. né, no nosso setor, independente se é um fretamento contínuo, eventual, turismo, rodoviário, ou até urbano, ou escolar, não importa. A operação sempre foi um setor sobrecarregado. Por quê? Porque a grande população da empresa de ônibus, os profissionais, são os motoristas e operacionais, né, para as empresas que têm fiscais ou que ainda têm cobradores, né? Então, eu acho que é uma estratégia legal de tirar essa carga, esse peso da operação e distribuir isso com setores que têm ali seu propósito, que podem ajudar de alguma forma. Agora, voltando para as normas regulamentadoras, qual que é a NR que mais te preocupa dentro de uma empresa, ou a que você mais curte, que você adora mexer com ela? Fala sobre uma. A gente não pode falar de todas, não daria Sim, não tempo, daria tempo. precisaria de alguns podcasts, mas qual é a NR preferida, Daniel? Não, a minha NR preferida com certeza é NR35, é o que eu gosto de fazer. Então Trabalho explica em pra gente a NR30, a A NR35. NR35, basicamente, ela vai dar as diretrizes para trabalho em altura, né? Ela não vai falar o veículo, né? O veículo, o veículo está baseado na NR18, que é uma outra norma, né? O veículo que eu falo se você vai usar andaime, se você vai usar escada, se você vai usar plataforma elevatória, isso é o veículo para trabalho em altura. Agora, o trabalho em altura em si é o colaborador em altura, Tá. né? E aí você ensinar a fazer os nós, fazer as ancoragens, fazer as linhas de vida, fazer a inspeção do cinto. É um treinamento bem didático, você fala sobre primeiros socorros, você sobe em altura, você desce em rapel, usa freio 8 e assim por diante. Então, quem trabalha na área, principalmente de bombeiro civil, quem trabalha na área de treinamentos, NR35 é carro-chefe. Sempre Tá. foi, na área da segurança. Agora, uma norma regulamentadora que me preocupa, cara, são todas, né? Porque hoje, as NRs, de uma forma geral, elas se complementam. Então, você vê, a NR35 está interligada com a NR18, está interligada com a NR6, que está interligada com a NR7, que está interligada com a NR1, e assim por diante. Então, não para. É uma matemática que não tem muito critério assim para falar assim, olha, essa NR é a que mais me preocupa. Tá. Mas eu vou dar um exemplo legal aqui, que talvez seja uma brecha que tem na norma, na legislação, que me preocupa não na parte da aplicabilidade da norma, mas sim na forma como ela foi escrita, Tá. por exemplo. A NR4, ela determina a quantidade de funcionários e o grau de risco da empresa, a quantidade de profissionais que tem que atuar na área da segurança. Beleza? Então, empresas de grau de risco, por exemplo, grau de risco 1 até 50 funcionários, ela tem a obrigação de ter um técnico de segurança? Provavelmente não. Não. Se a gente for avaliar ali na norma na NR4. Mas ela tem a obrigação de ter todas as documentações de segurança e também CIPA e tudo mais, etc. Tem que fazer cumprir todas as legislações? Quem vai dar essa diretriz se você não tem um profissional atuante ali na área da segurança? Talvez seja uma consultoria. Não vou nem citar a Amplitude, porque a Amplitude é uma consultoria muito capacitada. Vou citar a maioria das consultorias como um todo. É o famoso copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Então ela não conhece, ela não tem o diesel na veia, por exemplo, para entender o que uma empresa de transporte faz. E aí é o famoso faz só por fazer, entendeu? Tá. Então isso é algo que me preocupa, talvez, na norma de saúde e segurança de uma forma geral. Eu já vi outros setores ou consultorias até de RH, ou às vezes até de contabilidade, mexendo com essa parte. E aí, talvez entre no que você falou. Eu não sei da especialização daquela consultoria, mas é meio que estranho. Parece que é uma coisa para inglês ver. Sim. Mas vamos falar de um outro ponto. Você citou a NR35, trabalho em altura. E aí eu queria usar da sua experiência, da grandeza do Grupo Comporte e da Piracicabana,
E eu visitei já muitas garagens de ônibus pelo Brasil. E aquelas empresas menores, tal, que às vezes não tem nem o tamanho para ter um técnico, como se disse, Sim, faz né? essa brecha da norma, né? E eu tô lá na manutenção e eu tô vendo alguém da manutenção em cima do ônibus, mexendo na parte do ar-condicionado, normalmente, Sim. do veículo, um veículo de fretamento, às vezes até no urbano. E aí eu perguntei, esse cara tá amarrado aonde? Não tá amarrado em lugar nenhum. O que você falaria para essa turma, ou que vai assistir a gente, que se estiver assistindo tem que se inscrever no canal, tem que ativar as notificações, deixa um comentário se você já tomou uma chamada do Daniel ali num Já. DDS aí. Com certeza já, viu? Mas o que você falaria para esse profissional de uma empresa que não é de um grande grupo, ou que o cara subiu por uma escada, ou colocou um carro menor do lado e trepou em cima do carro, está em cima do teto do ônibus, sem nenhum tipo de Equipamento de proteção. Exatamente. Posso usar seu ônibus de exemplo? Depois Fica a à gente vontade. enquadra ele aqui certinho. Então aqui, ó, para quem já subiu num ônibus, tá? Já subiu no ônibus, Alex? De cinto, né? Não, é sem sim. Eu tenho Tem que ser sincero. verdadeiro, né? Foi lá atrás. Isso é um kamikaze. Mas de qualquer forma, você que já subiu no ônibus mesmo sem cinto, você vai perceber que a parte de cima do ônibus é muito estável. Parece que até não vai acontecer nada, né? Se Você não pode for- andar livremente. Se não for o double deck. O double deck É, eu o achei double que ele deck. é Não. mais frágil em si. Caramba, você subiu no double deck ainda? Não, mas Na frente essa- do Tech Segurança você Não. vai falar isso? Não, eu não subi. Eu não subi no double deck, Tá. mas assim, eu tenho a impressão como passageiro, como consultor, de que aquele teto não tem a mesma segurança. A que mesma o teto. estabilidade que, por Exatamente. exemplo, um G7. Esse aqui é um G7 ou um Irizar? Esse é um Irizar, né? É o Irizar. O Irizar ainda, ele tem um relevo aqui que dificulta um pouco, tá? Mas o G7, no geral, ele é bem estável. Ele é bem reto. Tá. É uma plataforma reta. Então, o profissional, ele acha que pode andar ali livremente. Principalmente quando ele... Geralmente, olha o que acontece, Alex. Ele acessa pelo alçapão. Sim, Quando abre não tem por escada, dentro. Quando não tem escada, ele entra por dentro, pelo libera o alçapão. alçapão e sai lá em Então, cima. vamos supor numa condição normal, que ele suba pela escada e tá aqui. Primeira coisa, você não pode gritar com esse profissional para ele descer dali. Você tem que tentar chamar a atenção dele de uma maneira que ele te perceba e não você chame a atenção dele. Já é a primeira dica que eu posso dar para trabalhar em altura. Já fiz errado, porque eu já gritei já pro cara. Pô, de novo, cara, em cima, sem O nada. cara do coração. É, porque Desamarrado. o cara vê o Tech Segurança. O Tech Segurança, ele é um bicho papão, querendo ou não. Por mais educado e por mais tudo que ele seja, na hora que o cara vê, ele prefere ver o diabo do que ver o Tech Segurança. Dependendo da situação. Principalmente quando ele tá fazendo algo de errado, E né? geralmente ele só vai ver o técnico quando ele tá fazendo coisa errada. É impressionante. O técnico em segurança e auditor é um dedo É a lei de podre, Murphy. não tem como. Lady Murphy. Então, a primeira dica que eu dou é não chamar a atenção, deixa que ele forme uma forma que ele te perceba. Desde que, claro, se você está fazendo um trabalho em altura acompanhado, a gente não está falando de um trabalho em altura que não é acompanhado, né? Que é a situação de uma manutenção no ônibus. Sim. O técnico de segurança não vai ficar olhando lá para a manutenção 24 horas. As coisas estão acontecendo e fluindo na garagem de ônibus. Então você vai chegar de uma forma que ele te perceba. Primeiro ponto, tá? Ô, guerreiro, desce aí um pouquinho, por gentileza. Ele vai descer. Você não vai dar bronca nele em cima do ônibus. O cara está em situação de risco. Então vamos eliminar. Desce com cuidado, não precisa ter pressa. O cara desce, do jeitinho dele geralmente é, né? Desce assim, escorregando, vai acessar a escada, desce. Procura com o pé. E aí começa o sermão. Claro que eu tento, na maioria das vezes, Alex, claro que se o cara for recorrente, igual você comentou aqui agora, a tratativa é um pouco diferente, né? Mas geralmente não acontece de novo, tá? Tá. Você... Até porque é o seguinte, até nas empresas que tem a linha de vida, que tem a plataforma, que tem a infraestrutura, Já faz parte da hora ou cultura, outra, é muito difícil. mas hora ou outra o cara sobe nesse ônibus num lugar que não é para subir. Sim, Né? às vezes no pátio. Exatamente. Não, mas porque a manutenção tá cheia. Qual é a manutenção da empresa de ônibus que não tá cheia hoje, né? Não, hoje em dia Todas todas. estão. Todas Todas. estão. Mas Então, aí, esse profissional desce, a gente começa a conversar, né? Principalmente abordando sobre o perigo que ele estava correndo. Não é porque existe igual uma curva acentuada à direita, né? Se você passar a 40 por hora, você não corre o risco tá de boa. você se perder na curva. Agora, se você passar a 100, aí você, é isso que eu estou querendo explicar para esse profissional. Você está se colocando em risco a partir do momento que esse perigo, ele já não é mais uma placa. Você quis avançar essa curva a 100 por hora.
Você está se colocando em risco agora, você já não está mais... Porque o trabalho em altura, ele tem os seus perigos. Sim. A partir do momento que você está sem cinto, agora você está em risco. Essa que é a grande diferença entre o perigo e o risco. O perigo sempre vai existir. Eu preciso mitigar esse risco. Só passa por risco quem quer. Principalmente numa Maravilha. empresa onde tem os equipamentos, tem a linha de vida, tem a escada e assim por diante. Então, a minha forma de abordar esse colaborador que está aqui em cima é essa. Amei a abordagem. Gostei demais da abordagem. Pode até deixar ele onde quiser. A gente está quase chegando no final da nossa viagem. Passou tão rápido que você nem viu. Nem vi. Você não falou, você nem contou toda a experiência que você tem, mas você tem uma abordagem muito legal aí. Eu aprendi contigo aqui. Óbvio que eu não vou usar na saúde e segurança do trabalho, porque não é a minha área, mas tem coisas que eu estou pegando as sacadas do professor, porque além de tudo é professor também, e eu consigo traduzir isso para a realidade dos trabalhos que eu faço nas empresas também, e é um aprendizado também agradecer a sua presença. Mas eu queria que você falasse antes de terminar, a gente está próximo ali de chegar no final da nossa linha, mas antes de terminar, eu queria que você abordasse essa questão que você falou sobre o tema psicossocial e esse risco hoje, como está esse assunto, esse tema hoje em dia. Então, é um assunto bem movimentado aí na área. Foi a última atualização da legislação. Tem muitas empresas, acredito que quase todas as empresas estão correndo. Sobre a NR1, é Sobre isso? a NR1, é importante a gente frisar, porque lembra que eu comentei que as NRs elas se complementam? Então, na realidade, não adianta você atualizar só a NR1, é importante dizer para os profissionais, você tem que começar ali pela NR17, depois ir para a NR1, depois ir para a NR7. Para quem não sabe o que são essas NRs, basicamente os riscos psicossociais, eles estão parametrizados e regulamentados na norma regulamentadora 1 e na norma regulamentadora 17, que é sobre ergonomia, tá? Então, e a NR7 são relacionados ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, você precisa atualizar a NR17 para fazer o levantamento desses riscos. Depois você vai parametrizar isso no seu PGR, no seu Programa de Gerenciamento de Risco. E aí depois você vai ter que atualizar a sua NR7, que é o PCMSO, contemplando os riscos que você atualizou seu PGR. Né? Para aí depois... Então, existe toda uma sequência. Não adianta só você atualizar o PGR e achar que está tudo pronto, não está? E nem adianta querer só pular para atualização da NR1 logo de cara e sem pensar no contexto. Sem pensar na NR17, que são as condições de trabalho. Então, tudo que é risco psicossocial, você tem que entender que não vai estar escrito risco psicossocial, está aqui a lista. Não, a NR17 ela entende como os ambientes de trabalho. Então tem que estar lá, por exemplo, o sanitário está em condições, o local de trabalho ele tem dimensões proporcionais e corretas, né? Aí vai focar bastante também na parte da liderança, né? A liderança ela é de uma forma fácil, de fácil entendimento, fácil compreensão. A sua liderança ela atua de maneira clara e objetiva, tem os mesmos métodos de avaliação com todas as pessoas. Então, são várias situações que eles não vão falar que é risco psicossocial, mas eles vão deixar claro que é a partir dali que você gera uma síndrome de burnout. E é interessante a gente falar, você que é uma cara de conformidades e de qualidade, você acredita que esse risco psicossocial ele surgiu com a aparição da lei das estatais? Não faço ideia. Né? Que focava bastante em legislações anticorrupção, justamente por conta da Lava Jato, tá certo? E aí, na Lava Jato, com essa lei das estatais, eles entenderam que vocês tinham que ter metodologias e mecanismos para evitar a corrupção. Só que aí você não acredita, Alex. A cada um caso de corrupção, era 10 de assédio moral e sexual. Né? Ela caminhava junto à corrupção com assédio moral e faz todo sentido. E aí as empresas começaram a entender, as empresas estatais começaram a entender que precisava se proteger disso. Né? E aí até surgiu um caso famoso aí, que é da Caixa Econômica Federal. É um caso famoso que repercutiu em toda a mídia e tudo mais. Não é novidade para ninguém. Foi o caso de um diretor da Caixa Econômica Federal que foi acusado, se eu não me engano, pela revista Metrópole. Surgiu várias investigações, vários jornais ali, publicações do jornal Metrópole, indicando essa suspeita de assédio sexual e moral dentro da Caixa Econômica Federal. E aí, no dia que foi publicada essa matéria, à noite, no dia seguinte, o diretor da Caixa Econômica Federal pediu demissão, alegando ali que
que era injusto, que ele estava saindo para justamente proteger a instituição. Só que aí no dia seguinte já vazou áudios e vídeos comprometedores. É importante a gente frisar que hoje esse diretor ele está como réu ainda, ele não está em caso julgado. Porém, a Caixa foi justamente processada e perdeu a ação. Mas o caso que me intrigou mais em relação à compliance, que essa história é bem sombria mesmo, foi que o diretor e o gerente interno de integridade da Caixa Econômica Federal, ele começou a sofrer um pouco de perseguição em relação ao Ministério Público, que precisava realizar as investigações. Sim. Aí a Caixa porque tem leis de estatais, a Caixa tem compliance, a Caixa tem um canal de denúncia e tudo mais. Então esse grande banco, ele tem esses canais de denúncia. E aí o Ministério Público contratou uma auditoria externa para fazer essa investigação, né, do diretor. E aí algumas suspeitas foram levantadas, ele já tinha sido assessor de gabinete desse diretor, então ele tinha uma interligação, e aí, não que foi constatado, porque é uma suspeita, é importante a gente deixar frisado, porque esse réu ainda não está em trânsito julgado, só a Caixa Econômica Federal está em trânsito julgado. Aproximadamente 10 milhões de reais foram pagos de indenização, é um valor altíssimo de indenização, mas o foco principal é esse diretor de integridades e de controles internos e integridade da Caixa, ele tirou a própria vida dentro do banco. Ele tirou a própria vida dentro do banco. E aí isso acabou deixando à tona a importância de você começar a tratar esse tipo de situação. Não ia acontecer tudo isso que aconteceu, esses índices de denúncia de assédio moral e sexual dentro das estatais. Percebia que foi feito por uma coisa que era anticorrupção e ela acabou caminhando para assédio moral e sexual. Cada uma tinha 10. Essa situação da Caixa Econômica Federal. Aí a BlackRock também falou assim, eu não vou investir em empresas que não tenham compliance efetivo. Perfeito. Então começou a pesar no bolso. E aí as grandes estatais e grandes empresas também, como Google, Apple, e aí vou falar um pouco da Petrobras, falou assim, olha, é o seguinte, qual que é a cadeia de suprimentos hoje da Petrobras? Quantos fornecedores tem cadastrados lá? Centenas? Milhares? Não sei. A partir de hoje, só vai prestar serviço para mim quem tiver compliance. E ESG bem definido. Show. E aí, da noite para o dia eu não digo porque deveria ter um processo ali Sim. que rolou, mas eles falaram assim, olha, não vai prestar mais serviço para a gente, não vai fornecer uma peça, um copo para a gente se não tiver, porque a gente tem que proteger a nossa empresa, né? Que amanhã uma empresa entra em uma polêmica, acabou tudo. Tudo aquilo que eu tinha pago, tudo aquilo que entrou. Então as empresas não queriam se expor. Eu acho que o compliance, principalmente, a gente ouvia falar muito nas grandes empresas, né, nas estatais e nos bancos, principalmente, porque compliance tinha muito a ver com bola, com dinheiro rodando e tal também. Mas eu vejo que, por exemplo, em São Paulo, as empresas que operam o urbano de São Paulo, elas têm por obrigação contratual com o órgão gestor de ter uma espécie de compliance implementado, né, um sistema de compliance implementado, inclusive, eu acho que tem a LGPD também, dentro do contrato é obrigatoriedade de uma empresa de ônibus para operar o transporte urbano de São Paulo. Quando a gente vai para um ramo de fretamento, ou fretamento contínuo ou eventual, e aí vira uma exigência das grandes indústrias, das empresas que, para você se qualificar como meu fornecedor até de transporte, você precisa ter determinada certificação, você precisa ter um compliance e assim por diante. Sim. Agora, essa ligação dessas questões que você citou aí, desse caso da Caixa aí, com a NR1, que é o que está hoje em evidência. É o que está hoje em evidência. Fazer essa ligação para um cara inteligente como você, que tem toda essa experiência, um cara estudioso que dá aula também, talvez seja simples. Para o cara que está assistindo a gente, talvez não seja tão simples. Sim. Fala, o cara deu uma volta longa aí, para chegar onde porque eu tô achando que a NR1 é ter uma psicóloga na empresa para tratar meu motorista. Não, muito pelo contrário. São condições de trabalho. Era essa palavra que eu estava até procurando para dizer para vocês que é o que está na legislação. São condições de trabalho. Legal. Então, desde a lei das estatais, e aí esse caso eu dei um exemplo, né, um exemplo isolado, que é desse grande banco que teve esse problema com o diretor e o outro diretor acabou tirando a própria vida por conta dessas situações de assédio moral e sexual que teve dentro da empresa. Inclusive, esse grande banco pagou essas indenizações milionárias aí, né?
O réu em si ainda não está em trânsito julgado, então ele é um suspeito. É importante deixar frisado também isso. Depois veio com o ESG. As grandes empresas falaram assim, as empresas precisam ter compliance e ESG, que é ambiente social e governamental. Sim. Então, dentro do social, o que tem lá? Saúde, segurança e compliance. Show. E aí, dentro do compliance, tem legislações. Para quem não entende o que é compliance, o compliance é uma regra geral do jogo que vai falar sobre anticorrupção, vai falar sobre lei geral de proteção de dados, o que você pode compartilhar, o que você não pode, como compartilhar se for compartilhar, vai falar sobre o que você pode aceitar e o que você não pode aceitar de um fornecedor para não se caracterizar como corrupção. Eu costumo E assim por brincar, vou diante. fazer uma brincadeira, você pode até dizer, mas eu costumo brincar que o compliance é quando o pai quer instruir seu filho. Sim, é filho. A regra, Essa é a regra aí do eu vou jogo. ensinar meu filho corretamente para ele não cometer o erro. O compliance é nada mais é que fazer a coisa direito, é só você não se envolver em Sim. nada que não esteja previsto dentro da legalidade do processo, ou do projeto, ou da instituição, que está tudo certo, não tem problema Exatamente. com compliance. Né? Exatamente. Hoje virou até piada a história do compliance. O cara tropicou ali e falou, cuidado com compliance e tal. Não, isso aí usa bastante. Ó, o compliance, tudo que você fala, porque a empresa de transporte, você sabe, sim, né? Sim. Apelido, E não é só na de transporte, não. De uma forma geral. Os grandes bancos também, tem uns etc. amigos dos bancos. Brincou, perguntar qualquer coisa, que a gente às vezes está não num podcast, mas está num bate-papo de churrasco de família, num boteco. E isso aqui, como é que é o compliance? Aí vira aquela resenha. Isso fora da empresa, Fora né? da Então empresa. é um termo que se popularizou, né? No Brasil, e é uma palavra inglesa, olha que interessante, né? Às vezes a gente fala compliance, mas é compliance. Mas é compreensível, né? Isso. Mas de uma forma geral, só para a gente linkar essa parte com a segurança do trabalho, dessa volta que eu dei, ela é importante porque ela entrou na ESG e a ESG tem ali na parte social a saúde, segurança e o compliance. E aí veio junto com a CIPA. Aí entrou na área da segurança. Opa! Então, desse processo todo, isso que eu estou falando é de ordem cronológica também. Isso tudo que eu citei é ordem cronológica, desde a BlackRock, a lei das estatais, esse exemplo desse grande banco e assim por diante. E aí entrou em 2022 a CIPA-A, porque agora o pessoal não é mais CIPA, né? Agora é CIPA-A, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Tá. Mas eu acho que eu vou já deixar o convite para você. Certo. Para fazer uma hora extra. O cara que passa pelo Podbus e tem muito conteúdo, a gente chama para fazer uma hora extra depois de um tempo, porque eu acho que você tem muito conhecimento aí, você tem uma abordagem legal, você tem uma fala solta, é clara, é professor, tá? Para mim tá explicado, e eu acho que tem muita história aí com essa sua experiência de vida e experiência lá no Grupo Comporte, na Piracicabana, que você pode trazer para uma realidade para os nossos seguidores aqui, para os inscritos do canal, de uma forma leve, tranquila e clara. Gostei muito dessa abordagem. Por exemplo, CIPA daria para falar de um episódio inteiro aqui, é mais de uma hora. Com certeza. Falando de CIPA. CIPA é aquilo que os caras, por muito tempo, acharam que ele tinha que ser se candidatar ou ser eleito pela CIPA para conseguir algum benefício, né, alguma estabilidade dentro do trabalho, e a gente sabe que não tem nada a ver com isso. A CIPA foi criada para prevenir acidentes de trabalho e os eventos. Mas acho que a gente precisa deixar isso para uma próxima viagem no Podbus. A gente está chegando próximo do Cheguei ponto no meu agora. ponto. Chegou Preciso no descer. ponto. Vai ter que descer e a gente vai ter que embarcar outros participantes no Podbus. Mas você ainda tem aquele tempo de falar o que você quiser, deixar o recado, mandar um abraço para a família, para a galera lá da Piracicabana, em especial para o pessoal de Diadema, que eu tive lá contigo. Então, fica o espaço aí para você falar o que você quiser, sabendo que já tem um compromisso de retornar aqui, porque eu curti demais a sua abordagem de segurança do trabalho, que é um tema tão crítico, um tema que pouca gente gosta, porque os caras querem fazer errado e não quer ninguém no pé deles. É igual a auditoria também. Sim. E eu achei que a sua abordagem é top. Então, vamos se despedir nessa viagem, sabendo que já temos que planejar uma próxima. Queria aproveitar o embalo da sua fala até, uma pergunta que você fez bem no começo, brevemente falando, tá? Como que você fez para abordar isso em cada setor? Ninguém tem obrigação de ser técnico em segurança, isso é importante a gente frisar, deixar frisado. Eu deixei mais para o final, você viu que eu acabei tentando fugir dessa pergunta para deixar para o final mesmo. Sim. Ninguém tem obrigação de ser técnico em segurança, nós temos obrigação como formação. A gente tem papel de simplificar isso para as pessoas, de tornar isso plausível e entendível. Então, se você fizer isso dentro da empresa que você tiver, independente de qual seja,
você vai ter muito mais sucesso na área da segurança. Seja técnico quem é técnico e seja simples com quem é simples. Eu queria agradecer a todos da área do transporte, de uma forma geral, do ABCD, RRM. De uma maneira geral, seria injusto eu agradecer só uma pessoa ou outra. Agradecer o Alex, a empresa Amplitude, que também sempre está ajudando a gente em várias auditorias. São parceirões nossos lá. Sem eles, eu acredito que meu trabalho seria muito mais difícil. E é isso. Agradecer e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, vocês me conhecerem aí um pouquinho e até a próxima viagem. Que maravilha. Que maravilha. Eu queria agradecer, né, ao Grupo Comporte, a Piracicabana, por ter liberado a sua participação aqui com a gente. Né, não posso deixar de falar que a Camila, minha esposa, falou muito bem de você. Ela falou, você precisa conhecer o Daniel, ele é um cara do bem. A Camila tem um olhar Clínico. de auditora e clínico para coisa boa, para coisa ruim também. Mas quando ela chega e fala, ó, conheci um cara que eu acho que é legal, e ele curte o canal, que você já seguiu o canal, inclusive. Já. Como que o canal chegou para você? Ó, a primeira vez... Antes de eu finalizar, eu quero saber. Não, foi pela Adriana, do Grupo Comporte. Eu assisti o podcast dela e comecei a falar, caramba, eu conheço essa pessoa. Opa, eu conheço essa pessoa. O Fábio Henrique também eu acompanhei. Então, Fábio, o Leandro, a Adriana. Eu assisti alguns episódios e falei, caramba, meu. E aí, quando a Amplitude trabalhava com a gente, eu não sabia que estava relacionado com o Podbus. Com o Podbus. Bus, porque a gente é do busão. A gente é do busão, não é do bus. É. Então, eu não sabia que estava relacionado. Aí ela me comentou comigo. Pô, tem um podcast e tal. Show. O Alex que conduz. Aí eu fui conhecer. Aí eu liguei uma coisa com a outra. Liguei uma coisa com a outra e falei, caramba, meu. Maravilha. Achei legal o projeto, achei interessante. Desde a preocupação da mesa, com tudo na hora que eu entrei aqui, tem toda uma preocupação em realmente trazer um ambiente para quem é da área do transporte ficar pirado, né? Ficar pirado mesmo. Para quem curtir, vai compartilhar e vai deixar o comentário também. Agora a gente precisa fechar a porta, soltar o maneco, porque aqui a gente não tem freio estacionário. É solta o maneco, vira reservado, vamos recolher para a garagem, para lavar, abastecer, fazer qualquer manutenção. Trocar o disco. Trocar o disco de tacógrafo, o motorista que está remontando o disco aí, pelo amor de Deus, vai ter problema lá na frequência, inclusive na anotação de jornada, porque o disco remontado, se não for o de 7, que eu odeio o disco de 7 dias, é o de 24 horas, é 24 horas o limite para trocar. Passou de 24 horas, está inválido, mas isso é um assunto para outro podcast também. Deus abençoe sua jornada, sua carreira, sua profissão, sua família, a sua vida, e que volte quando quiser. A gente vai planejar uma próxima viagem para se aprofundar nesse assunto. Agora a gente tem que ir para o próximo episódio. Vamos deixar o tchau lá. Antes disso, eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Beijo lá, abraço, tchau. Valeu, Comporte. Tchau. Tesla, mecatrônica, inovação, confiança e tecnologia para o seu transporte. A revolução da manutenção e reparos de módulos de injeção eletrônica da frota diesel, incluindo o sistema de SCR, que é com Arla 32, reparo de painéis de instrumentos e recuperação de catalisadores. Para as marcas, grandes marcas, né, para as maiores marcas aí, Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Cummins e MWM. Acesse o site na descrição também e libera a sua frota que está parada aí por problema de falha eletrônica. Além do reparo dos módulos eletrônicos, a Tesla também comercializa chicotes, conectores eletrônicos, filtro Arla e trava antifurto para diversos módulos. A gente sabe que existe um movimento muito ruim aí de roubo e furto de módulos e a Tesla vem aí com uma trava antifurto para a gente tentar inibir na melhor maneira possível o problema que a gente tem no nosso setor. Esse é o Podbus 64.